Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Lucas Guerreiro, ele participou de um debate numa rádio evangélico onde o tema era: o Jesus da igreja mórmon é o mesmo Jesus da Bíblia? E lá ele debateu com um pastor, o pastor Joaquim, teve o mediador, que é o pastor César Cavalcante. E antes que você fale, está falando de Lucas Guerreiro novamente? Sim, estou falando, porque aconteceram recentemente, em um período curto, coisas relevantes envolvendo o nome do Lucas. Ele fez a denúncia ao Ministério Público da influencer Patrícia Miguel, que expôs os garments, ou seja, roupas íntimas e sagradas de membros da igreja aqui na internet para ganhar os seus views, os seus likes. E isso aconteceu, isso é relevante. E o debate também é muitíssimo relevante, uma vez que ele foi o primeiro membro da igreja a participar desse debate aí, né, na rádio evangélica, tá bom? Então, é um meio muito bom da igreja ficar conhecida, da nossa fé ser apresentada para as pessoas, e é muitíssimo importante comentar tudo isso. Então, vou dizer as minhas impressões, se o Lucas foi bem, se o Lucas foi mal, se o pastor exigiu muito, se exigiu pouco, quais foram os truques argumentativos que foram usados intencionalmente ou não. Então eu quero comentar sobre tudo isso aqui com você. Agora, antes de qualquer coisa, duas informações importantes. A primeira é que você pode ouvir de fundo aqui no vídeo a bateria estralando do musical aqui de uma igreja pentecostal que tem na frente da minha casa nova. Então tá estralando, eles estão no ensaio aí, tá tocando coisa lá. E é isso, né? Mas acho que o microfone vai abafar quase que tudo aí. Você vai ouvir só de fundo. E a segunda informação, que é mais importante ainda, é que a aula Inteligência e Defesa da Verdade chegou ao seu fim no sentido de anúncio, né? Ou seja, esta é a última chamada para essa aula. Se você ainda não fez a tua manifestação de interesse, descrição e primeiro comentário fixado, Inteligência e Defesa da Verdade, para você aprender a como se posicionar aqui na internet a favor da igreja de maneira inteligente, fazendo com que os bons conteúdos proliferem e aqueles conteúdos negativos não tenham tanta força quanto teriam se a sua ação for errada. Tá? Então, último dia, última chamada, você que já manifestou interesse para poder aprender aí, fique tranquilo, em breve você receberá novas informações da minha equipe de voluntários. E é isso, tá bom? Então, muito bem, vamos assistir não, dessa vez eu não separei nenhum corte da live do Lucas, mas eu anotei aqui da live do Lucas com o pastor Joaquim, mas eu separei aqui alguns pontos que eu escrevi para poder falar, né? Então, de cara, a minha percepção é que o Lucas Guerreiro foi muito bem nesse debate, tanto de postura quanto de lidar com os momentos mais tensos desse debate, certo? Ele lidou muito bem. Eu não senti também que o pastor exigiu tanto assim, certo? O pastor Joaquim, ele, em perguntas que são mais difíceis da nossa fé explicar, porque tem um desdobramento maior e um esforço maior explicativo, ele não foi tão incisivo. Eu vi que ele estava até meio afeiçoado pelo Lucas, achou o rapaz gente boa, e aí segurou um pouco, talvez, o que ele poderia falar, certo? Essa foi a minha percepção. E isso foi bom, porque contribuiu para um debate mais saudável, mais focado no assunto, né? Embora em alguns momentos ali eu vi que o pastor dispersou bastante do tema, né? Mas eu vi que um não exigiu tanto do outro. Então, o Lucas foi muito bem. Eu gostei bastante da participação dele, tá? Ele é um ótimo professor do Evangelho, ensina muito bem, está acostumado a ensinar aqui na internet, né? Então isso já ajuda bastante. É verdade que o modelo de debate ele é diferente, certo? Dentro do próprio modelo de debate você tem diferenças do que
você produzir um vídeo para a internet. Tá? Então, o modelo de debate, você tem dois principais formatos, vamos colocar nessa forma. Tá? Você tem o formato que é o formato mais honesto, que é o formato socrático, onde as duas pessoas estão buscando a verdade e interessadas em tratar o tema de uma maneira sincera para chegar à resposta, ou pelo menos ao mais próximo possível da verdade. Com isso, você tem que estar livre de truques, você tem que estar livre de argumentações falaciosas, certo? E tem um modelo que é o mais comum na internet, que eu acredito que foi mais o que aconteceu entre eles, que é os dois explorando o tema, mas uma hora tem um truque, outra hora tem outro truque ali. Não muito da parte do Lucas, tá? E é normal isso fazer aqui, tá? É comum, isso eu quero dizer, mas mais do pastor Joaquim, não é por ele não fazer parte da minha fé, mas foi o que eu observei, tá? Agora falando objetivamente, pontualmente do que seriam esses truques, né? Que deixam o debate longe do debate socrático, da busca sincera pela verdade. Por exemplo, o título da live, ele já começa com uma espécie de truque, né? Porque, por exemplo, uma vez que você coloca, eu até anotei para ficar certinho aqui, né? Diz assim, enquanto isso eu vou secando meu nariz aqui, como sempre. O Jesus da Igreja Mórmon é o mesmo da Bíblia. Tá? Então, você vê que a todo momento eles tentam tomar para si a Bíblia, o cristianismo, o Jesus, e sempre para nós é o Mórmon, é uma coisa que não tem associação com o nome de Cristo, pelo menos para o público em geral. Né? E por que que isso não é a representação da posição original do pastor Joaquim? Porque até onde eu sei, o pastor Joaquim é um arminiano. Então, o mais justo seria, por exemplo, e até onde eu sei também, o mediador ali, que é o pastor César Cavalcante, ele é um arminiano, que é um pedaço do protestantismo. Aí, o mais honesto seria, o Jesus arminiano é o mesmo Jesus da Igreja Mórmon, né? Que do jeito que eles colocaram ali, nós sabemos que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas seria mais honesto, certo? E não o Jesus da Bíblia é o mesmo Jesus da Igreja Mórmon, sabe? Porque você já faz uma separação de antemão. É a mesma coisa quando um sujeito chega e fala o livro dos Mormons, quer dizer, é o livro que é só deles. Então, são todos esses artifícios e truques para direcionar o imaginário das pessoas a ter uma rejeição à nossa fé, certo? Porque nenhum evangélico fala por todos os evangélicos. O arminiano fala pelo arminiano, o calvinista fala pelo calvinista, e o arminiano vai ter diferença com o arminiano, o calvinista vai ter diferença com o calvinista. 5 pontos, 4 pontos, e aí? Então, você vai ter várias subdivisões. Quando o sujeito, que nem o pastor Joaquim fez muitas vezes, ele alega, ele falava, não, nós cristãos, ele está arrogando para si uma unidade que na prática não existe, certo? Ela não se concretiza, embora muitos evangélicos se considerem irmãos de fé ali, né? Que, aliás, é uma percepção errada deles para nós. Nós, Santos dos Últimos Dias, consideramos que todas as pessoas, sem exceção, são filhos e filhas de Deus. Então, não tem essa separação para a gente como eles pensam, né? Acho que é só a gente que é filho de Deus. Não tem isso aí. Para nós, todos são, independente de estar na igreja, de estar fora, de ser evangélico, de ser Santos dos Últimos Dias, católico, ateu, espírita, todos são filhos de Deus. Essa é a nossa fé. Então, você vê essa série de más apresentações dos títulos que nós usamos, dos nomes que nós damos para as coisas, ela é uma apresentação não verdadeira, né? É uma apresentação falsa e de artifícios, né? Por mais que eles... Eu nem suponho que eles fazem isso a todo momento, mas já acostumaram tanto que fazem até sem ver,
certo? E vê só, no modelo socrático de debate, que é o modelo honesto, você tem que buscar a verdade junto com a pessoa. E para buscar a verdade, começa por você representar a posição da outra pessoa da maneira mais honesta possível. Por exemplo, se você acompanhar aqui o canal, quando eu falo das testemunhas de Jeová, eu não falo os testemunhas de Jeová. Eu falo as testemunhas de Jeová. Por quê? Esse é um esforço da minha parte de ser o mais fidedigno possível com a fé das testemunhas de Jeová para representar a posição deles da maneira como eles veem. E aí, se porventura eu tiver alguma crítica, alguma coisa para falar, tem que partir depois disso. Dá mais trabalho, mas esse é o jeito honesto de você lidar com qualquer assunto, né? Agora, isso para os dias de hoje é surreal. Isso não é só debate de igreja, isso é debate de política, a concentração, principalmente nos debates de política, né? A concentração em você derrubar mais o adversário do que apresentar a verdade. Aliás, tem um livro excelente, aqui eu não vou sair que eu estou com o microfone conectado, do Arthur Schopenhauer, que lida muito bem com isso, que é o Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, né? Depois eu mostro a foto aí desse livro. E esse livro, ele trata de inúmeros estratagemas que as pessoas utilizam e que impede de você chegar na verdade, né? Vê, quando você lê os diálogos socráticos, você lê os diálogos que Platão escreveu, né? E que Sócrates participa. Quando você vê, por exemplo, o diálogo Mênon, você vê a todo momento o Sócrates, ele investigando junto com a pessoa. É muito interessante, é uma palavra que eu gosto muito, né? Quando você lida de maneira honesta em um debate com outra pessoa, você tem que investigar o assunto junto com a pessoa. Então são dois detetives procurando solucionar o caso. Não deveria ser uma luta de espadas, né? Isso não é buscar a verdade, mas é o que acontece, né? Agora, eu gostei muito, por exemplo, de um outro momento onde o Lucas ele devolveu a pergunta para o pastor falando: você não acredita que Jesus Cristo é Deus? E isso é muito importante num debate, você devolver com perguntas, certo? Você fazer perguntas, né? Porque quando você só responde pergunta, para o público dá a impressão de que você está apenas se justificando. E a questão da performance para esse modelo de debate que a gente tem hoje, que está longe do debate socrático, é muito importante, entende? Então, às vezes, aquele que tem a verdade, que está mais próximo do que é a verdade, ele, se não tiver uma performance boa, vai perder, né, na visão das pessoas. Então, eu achei que o Lucas foi muito bom nessa. O pastor colocou ele, tentando colocar ele contra a parede, né, em algumas perguntas ali, mas eu não vi que ele ficou muito preso, e ele fez muito bem de não ficar respondendo em série as perguntas do pastor a todo momento, né? Então isso foi bom. Eu acho que ele poderia, o Lucas, né, no caso, poderia ter feito mais perguntas para o pastor, e não é a pergunta só para colocar em xeque, é aquela pergunta que você faz para desenvolver o assunto, né, para desenvolver o tema. Então, por exemplo, quando eles falaram sobre João 21, 25, teria um silogismo excelente para fazer a respeito disso, né? Que é onde a Escritura diz muito claro que tem muitas coisas que Jesus fez que nem todos os livros poderiam registrar essas obras. Então, por exemplo, se eu tivesse ali, eu perguntaria para o pastor: pastor, a obra completa de Jesus Cristo é perfeita? Provavelmente ele diria que sim. Então, se a obra de Jesus Cristo é completamente perfeita, e João 21, 25 diz que nem toda a obra de Jesus Cristo está na Bíblia, logo conclui-se que
a obra completa de Jesus Cristo não está na Bíblia e tem que estar em outro lugar. E o que professa a nossa fé? Que ela está também no livro de Mórmon e em outras obras padrão. Então, é um silogismo muito simples que, a partir, como o próprio silogismo é, duas premissas você tem que tomar uma conclusão, inevitavelmente, a partir dessas duas premissas, né? Então, eu acho que ele não teria resposta nessa situação. Mas foi muito bem o Lucas, tá? É só uma observação, é óbvio que eu estava de fora, eu não estava vendo, né? Mas na hora que eu assisti o debate ali, ao vivo, e me veio isso à mente, né, ali na hora, tá bom? Então, basicamente foi isso, tá? Nessa questão de performance, vamos dizer assim, né? Mas foi uma excelente conversa, é uma oportunidade muito boa. Espero que mais pessoas da nossa fé possam aparecer nesse tipo de debate. E uma coisa que é curioso, eu não sei se você vai assistir aí, Pastor Joaquim, né, a esse vídeo, mas eu vi que o senhor abordou os missionários na rua esses dias. Eu comentei no canal de vocês aí no CACP, né, que é o Centro Apologético de Estudos. E, de novo, eu reforço o convite, hein? Lucas foi lá, foi muito legal, mas reforço o convite. E lembrando, isso partiu dos inscritos de vocês que assistiram aos vídeos aqui do canal. Reforço. Estou disponível para um debate com o Pastor Martinez, tá bom? Pastor Martinez, que não é o Pastor Joaquim, é o Pastor Martinez. A hora que quiser, estou disponível. Seus inscritos ficam vindo aqui no canal e falando, eu quero ver você debater com o Pastor Martinez. Estou disponível. A hora que marcar, estarei lá, tá bom? E é isso aí. Muito bem, já apertou o botão de gostei? Se não, o que você está fazendo que ainda não apertou esse botão? Aperte ele. Toca no inscrever-se. Sininho das notificações, colocando em todas. Vamos aí chegar logo aos 7.000 inscritos. Então, aperta aí o inscrever-se. Se você está me vendo do WhatsApp ou do Facebook, vem para cá para o YouTube para fazer todas essas coisas, tá bom? Então vem para cá, não fica me assistindo daí da outra rede, para você fazer tudo isso. E é mais um membro da igreja aqui na internet, levando o bom e maravilhoso evangelho restaurado para as pessoas. E ainda mais, última chamada da aula única, inteligência e defesa da verdade. Se você tem interesse em se posicionar aqui na internet de maneira inteligente, a fim de proliferar o evangelho restaurado para as pessoas, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembrando que essa aula é para você aprender aí a como defender a verdade de maneira inteligente aqui na internet. Você poderá me fazer perguntas, será uma aula ao vivo e vai poder ser respondido ali no ato, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela tua companhia, sou grato por ter você aqui. Tá vendo aí, né? Tô fazendo vídeos todos os dias. Não se esqueça, vem sempre aqui pro canal. Tá tendo sempre vídeos, tá bom? Então aparece aqui todos os dias, que sempre vai ter vídeo. Até mais, sou grato por ter você aqui. Te vejo no próximo vídeo.